Já quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios. Olha só, já está aqui na minha tela as notícias do Legislativo, o trabalho dos parlamentares, e a gente começa com uma proposta do vereador Paulo Gaspar para ter mais transparência na área de educação. Ele protocolou um projeto aqui na Câmara justamente pedindo aí transparência a respeito dos recursos destinados às escolas públicas do município. Com o objetivo de disponibilizar aos cidadãos mais informações sobre o repasse de recursos escolares, o vereador Paulo Gaspar apresentou um projeto de lei na Câmara de Campinas que institui a política de transparência nas escolas públicas do município. É um projeto que vem na linha da transparência, de muitos outros projetos que a gente já colocou também, porque o orçamento da educação no município é o segundo maior orçamento, só perde para a saúde. O valor desse orçamento em torno de 1 bi e 400 milhões, né? Então é muito dinheiro e a gente precisa saber como está sendo empregado esse dinheiro na educação. A gente sabe que a educação é a salvação do Brasil e é o futuro das nossas crianças e é o futuro da nossa cidade, do nosso país. Então a gente precisa levar muito a sério isso. Entre as metas da proposta está estabelecer uma maior relação e interação entre a comunidade escolar e a administração pública. Esse projeto ele vem trazer números para que a população possa ter acesso a esses dados no site da prefeitura. Então a nossa proposta é que no site da Secretaria de Educação ou no portal do cidadão, enfim, a ser estudado, você vai saber quanto cada escola está recebendo dessa verba, quantos funcionários existem naquela escola, quantos professores, quantos estão licenciados, quantos alunos tem, tanto se tiver classe especial também. Então a gente precisa de números, de saber como cada unidade está sendo administrada, para que exista essa interação entre a população, entre os pais, alunos, funcionários, professores e a prefeitura municipal. Segundo o parlamentar, uma vereadora de seu mesmo partido protocolou o projeto em Porto Alegre e ele resolveu replicar a ideia aqui em Campinas. Paulo acredita que o princípio da transparência deve estar presente em todas as instâncias, do legislativo, executivo ao judiciário. Essa proximidade do cidadão com as instituições públicas é fundamental dentro de uma democracia, né? Até para dar credibilidade. E a gente vê que hoje é o contrário. O cidadão não tem acesso à informação. Quando você quer, você não sabe onde você tem informação. Quando você sabe onde tem, você não acha, porque a complexidade que é feita de propósito e historicamente para que o cidadão tenha acesso a esses dados, porque se o próprio cidadão se torna um fiscal das autoridades públicas, a transparência impera na sociedade e as coisas andam. Apesar do projeto ter sido protocolado há pouco tempo, o vereador tem a expectativa positiva sobre a aprovação. Mas ele vem de acordo com o interesse não só do governo, como da população de Campinas. Então a gente acredita sim que será votado, ele vai ter que passar pelas comissões, foi protocolado recentemente e esperamos que esse ano aqui possa ser aprovado. E a gente segue falando aqui sobre os trabalhos dos parlamentares, agora com uma proposta da bancada do PSOL em relação à vacinação da Covid-19. A gente lembra que a gente teve 3 reuniões extraordinárias e todas elas sempre têm esse tema na pauta, inclusive de discussão naquele primeiro momento no comunicado de vereadores em relação a exigência ou não da vacinação, e agora um projeto de lei que é um substitutivo ao PLO 217 de 2021, de autoria dos vereadores Mariana Conte e Paulo Búfalo, é para que Campinas passe a exigir o comprovante de vacinação em locais com aglomeração de público. A gente lembra que um dos projetos a respeito do tema havia sido apresentado pelo vereador Nelson Osseri e previa a proibição dessa exigência. O substitutivo do PSOL é um resultado da junção de projetos que foram anteriormente
apresentados por Paulo Búfalo, que previa a obrigatoriedade de comprovação em locais de circulação, e também do projeto da vereadora Mariana, que falava da comprovação da imunização para a realização de matrículas em escolas e obrigatoriedade para os servidores municipais. E o vereador Paulo Búfalo lembrou dessa proposta. Eu e a vereadora Mariana Conte estamos apresentando um substitutivo ao projeto que exige a apresentação do comprovante de vacinação da Covid para acesso em locais públicos aqui da nossa cidade e privados, principalmente as escolas, onde ainda há um percentual grande de crianças e adolescentes não vacinados que, nos últimos dias, estão se concentrando e ampliará mais ainda essa concentração, e é fundamental, então, a vacinação para que nós possamos reverter, né, essa nova onda de mortes pela Covid, que acomete, sobretudo, os não vacinados, mas que essa situação toda segue propagando o vírus e as variantes todas aqui no nosso país. Mirna Abreu, repercutindo ainda a terceira reunião extraordinária, o presidente da Câmara de Campinas, ele repercutiu um dado que foi divulgado sobre a alfabetização das crianças, e é um número de crianças que ainda não sabem ler e escrever, cresceu em 2021, né? Infelizmente são números tristes, né, que entristecem a gente, que sempre traz aqui na nossa programação. A gente lembra que a gente tem um quadro de educação, a gente discute nos programas, e olha só, o número de crianças que não aprenderam a ler nem a escrever, que tem idade entre 6 e 7 anos, saltou de 1,4 milhão para 2,4 milhões em 2021. É o que aponta a nota técnica chamada Impactos da Pandemia na Alfabetização de Crianças, todos feitos pelo movimento Todos pela Educação, divulgada nessa semana. A estimativa é um aumento de 66,3%. Para chegar a esses números da nota do Todos pela Educação, foram usados dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que é o PNAD Contínua, que é uma amostra que vem desde 2012 a 2021, que é feita pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e que foi um questionamento durante pesquisa aos pais ou responsáveis se a criança sabia ler ou não. E aí o presidente da Câmara comentou esses números. Isso é um marco vergonhoso para o nosso país. Infelizmente, nós já tivemos educação de qualidade, mas, infelizmente, eu espero que isso seja por conta da pandemia e o afastamento, o não estudo presencial, e que a gente recupere isso imediatamente. Esse é o meu desejo. E, Mirna Abreu, ontem nós tivemos também a primeira reunião de 2022 da Comissão Permanente da Mulher. É uma reunião que, infelizmente, falou aí sobre feminicídios e outros crimes em relação à mulher. E a Mariana, a nossa repórter Mariana Meira, acompanhou tudo e conta agora. A pauta da primeira reunião ordinária da Comissão Permanente da Mulher foi o feminicídio. A presidente é a vereadora Mariana Conte. Que nós comentamos, e esse é o acúmulo que todo o movimento de mulheres, o movimento feminista, as estudiosas principalmente, né, que vem debatendo a questão da violência doméstica, apresentam, é que o feminicídio, ele é o desfecho mais trágico de um ciclo de violência. E nesse caso também, as entrevistas que foram realizadas apontam que já havia uma situação de constante violência, de muitas brigas e de agressões. Na verdade, isso significa que o feminicídio pode ser evitado, né? Então, quebrar o ciclo de violência.
A parlamentar lembrou que Campinas conta com instituições de apoio a mulheres em situação de violência e que, por meio de visitas a uma delas, o CEAMO, Centro de Referência e Apoio à Mulher, a comissão coletou dados alarmantes. O que foi fornecido para a gente pelo CEAMO foi os dados de atendimento no Centro de Referência de 2013 a 2021. Então, eu vou passar aqui brevemente os números, porque eu acho que os números dizem bastante sobre algumas lacunas existentes no serviço aqui na cidade de Campinas. Em 2013, o CEAMO teve 1.281 atendimentos. Em 2014, aumentou 1.699 atendimentos. Em 2015, 1.529, ou seja, teve um leve decréscimo. Em 2016, um grande decréscimo, 1.051. Em 2017, volta a aumentar, 1.406. E foi em 2017 que eu assumi a presença da Comissão da Mulher e nós começamos, então, a tratar de forma bastante sistemática. Outros vereadores já tinham trabalhado antes, né? Assim, enfim, é um tema recorrente, mas é a partir daí que eu posso dizer sobre o trabalho da Comissão da Mulher. Então, em 2017, 1.406. Em 2018, tem um salto, 2.574 atendimentos. Em 2019, 2.954. Então, chega a quase 3.000 atendimentos. Em 2020, esses atendimentos caem para 978. Então, quase 1/3 dos atendimentos em relação a 2019. Em 2021, tem um leve aumento, 1.156. A vereadora Guida Calisto, que também é membro da comissão, contribuiu com os debates defendendo mais investimentos na área de assistência social do município. Acho que a gente tem que dar visibilidade, a gente tem que exigir do poder público campanhas efetivas, campanhas que funcionem de fato. E campanhas efetivas é aumentar o financiamento, é colocar mais servidores, é aumentar aí postos de atendimento, postos descentralizados, espaços para que possam atender, acolher essas mulheres e aumentar também a informação. Essas mulheres precisam saber que muitas delas estão submetidas a esse ciclo de violência e muitas vezes não sabem disso. Lembrando que esta reunião você pode conferir na íntegra no youtube.com/TV Câmara Campinas. Mirna Abreu, segunda-feira é dia da 4ª reunião extraordinária. 13 projetos na pauta e a gente destaca aqui a matéria que trata, olha, do plano de ações destinado às crianças e adolescentes em situação de orfandade em razão da Covid-19 no município. A proposta é da vice-presidente do Legislativo, a vereadora Débora Palermo, que preside também a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude. A proposta estabelece uma série de medidas protetivas para garantir proteção, educação e saúde às mais de 450 crianças ou adolescentes menores de 18 anos de Campinas que perderam os pais ou a mãe ou o pai ou ambos em razão da doença aqui na nossa cidade. Outra proposta é também a que vai verificar a situação escolar das crianças e adolescentes identificadas no cadastro, evitando a evasão escolar pela ausência do responsável legal pela matrícula e a frequência escolar das crianças, bem como verificar condições materiais em que se encontram cada um dos órfãos, em especial em relação à segurança alimentar. Os 13 itens da pauta você pode conferir no site da Câmara Municipal de Campinas, que inclusive a gente lembra que tem lá a pauta, depois sempre aparece embaixo um detalhamento, que a gente costuma falar sobre tradução ou interpretação da pauta. Para você que, olha, não entendo porque está escrito projeto de resolução que muda a lei tal, então embaixo tem a explicação para você saber exatamente qual é a lei municipal que está mudando, qual é a proposta do vereador, como está essa discussão. Então lá no site campinas.sp.leg.br. E quando você abre a pauta também, o número da pauta aparece em azul.
Ali é um link em que você clica e você cai direto numa outra aba em que aparece a íntegra, ou seja, todo o texto que foi proposto pelo parlamentar para a mudança da legislação. A gente lembra que a 4ª reunião extraordinária, de acordo com o ato da mesa diretora, acontece pelo sistema de deliberação remota, ou seja, de forma online. O presidente aqui da Câmara Municipal de Campinas, ele conectado com os demais vereadores, preside essa reunião. Logo às 9, nós temos o comunicado de vereadores. E às 10 horas, então, começa a discussão e votação dos projetos. Então, reunião extraordinária a partir das 9 horas da manhã. E aí, acabando por volta do meio-dia, ao meio-dia e meia, a gente chega com o nosso Câmara Notícia. Gabriel, o importante salientar é que às vezes as pessoas assistem às reuniões e o presidente fala, olha, o líder de partido pode indicar alguém, o líder pode pedir o tempo. A gente lembra que agora nas reuniões extraordinárias não tem tempo de liderança, diferente das ordinárias, mas importante que a gente teve alguma mudança aqui na casa. Olha, nessa última semana, no Republicanos, o vereador Fernando Mendes passa a ser o líder de partido e o vereador Igor Diego, vice-líder. E no caso do PSB, em que o líder era o vereador Permínio Monteiro, agora o líder do partido aqui na Câmara é o vereador Carlinhos Camelô. Tá certo, então, Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, do Legislativo e um ótimo fim de semana. Um ótimo fim de semana para você também, para você de casa, até terça-feira, mas segunda-feira tem Câmara Notícia logo após a 4ª reunião extraordinária.